Primeiramente, boa noite. Meu nome é João Lucas e eu vou estar desenvolvendo nesse podcast para não falar autorreflexão sobre o que eu tenho de concepção do mundo e do meu próprio ser, né, da minha própria vida. Eu vou estar falando, pensando, meditando sobre certas questões com base aí na minha tradição, né, na tradição familiar no geral, que é o do padrão do brasileiro, ou seja, uma base católica forte, nem não tanto como no passado, mas com, claro, uma predominância básica do catolicismo na minha vida, como também, né, as minhas concepções, além do que me foi passado de geração em geração, né, vou estar desenvolvendo isso. Portanto, eu vou citar todas as questões que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou estar, né, falando para vocês, que é concepções sobre o homem e o destino do mesmo, ou seja, o que é o ser humano, como que nós vamos conseguir, né, chegar ao pico do que nós conhecemos como existência, como a nossa vida. Vamos falar sobre um pouco sobre a vida mortal e imortal, vale a pena viver, né, uma pergunta, e temos aqui as duas últimas que são reflexão sobre os nossos sentimentos e aflições, a razão por detrás de tudo, e por fim, o supremo motivo da nossa existência, né, quem somos nós perante Deus? O que é isso? E como toda sessão, vamos começar pelo começo. O que é o ser humano? Né? O que é o ser humano é uma questão muito interessante, porque nós temos que já intercalar com o segundo tópico, que é o que? O mortal e o imortal. Ou talvez o animal e o espiritual em si, né? A parte humana do ser humano, a parte animal e a parte espiritual. Se eu acabar confundindo, me desculpe, mas vamos lá. Vamos analisar todo esse fato. O ser humano, ele é, como todos os seres do nosso planeta, um ser vivo. Ou seja, o ser humano, ele tem um corpo físico, ele é feito de matéria, tem todos os instintos animais, seja o da fome, o da raiva, o do medo principalmente, que é o mais forte, podemos falar assim, entre todos, quando não é controlado pela coragem. E isso nos dá, né, acho que todo mundo aprendendo de biologia, que é o ser humano é um bicho, ele é um animal, como muitos sabem. Porém, nós temos que estar contemplando já nesse início, né, que essa natureza animal que nos condiciona a pobreza e a miséria, vou falar, a pobreza, a pobreza no gênero de que a parte animal humana em si, ela não nos proporciona uma ascensão como conhecimento. Nós temos o instinto básico de um animal, mas nós temos algo além que nos dá essa individualidade dos animais, que é estar ancorado no nosso pensar. É toa que esse pensar ele vai definir o ser humano como algo superior, até reconhecido na parte, acho, biológica, mas que eu acabo compreendendo de maneira um pouco diferente pela tradição católica. Outro no sentido do ser humano ser um animal, nós vemos basicamente toda uma hierarquia do que o animal necessita, né? Como posso falar? O sentido de território, a busca contínua pelo status, desde os mais vivos animais, cachorros, lagostas, como posso falar também, cavalos, chimpanzés e vários tipos, né, de outros animais. E nós percebemos que dentro dessa natureza animal nós temos como eu disse antes, uma sociedade de miséria. Por quê? Porque o ser humano está condicionado pela sua parte animal a vagar e lutar constantemente, né? Ser feroz, buscar ser controlado pelos próprios instintos. De tal forma que o ser humano, nesse sentido, ele não é que ele tem autonomia, ou posso falar assim, ele é basicamente algo que é movido por coisas que algum cachorro vai sentir, vai pensar que vem do além, mas para ele é totalmente natural. Isso é a parte de retenção do ser humano, a parte física do ser humano em si, que claro tem suas complexidades, pela parte
física mesmo, a parte biológica, mas analisando os sentidos básicos que regem a nossa concepção de animal, que é o sentido de hierarquia, a visão de perdedor e vencedor, né? Ou seja, a visão de que alguém vencedor, um cara forte, confiante, poderoso, ele tem uma mentalidade totalmente diferente de um que vai ser um perdedor, ou um macho que já foi espancado, que era dominante e depois virou um deprimido, que é uma base que nós reparamos aí na parte animal, né? Acho que dá para usar como exemplo, acho que cachorro talvez, cachorro já dá para usar que é o quê? A partir do momento que tem um cachorro dominante naquela área, ele consegue basicamente um controle muito grande. Ele consegue estar tendo a melhor comida, as melhores fêmeas para casar, ser o primeiro, se falar assim. Ele ganha a vantagem territorial junto com a parte sexual em si de polarização da espécie. Ele se torna assim, o ser que realmente passará para a próxima geração com seus descendentes, enquanto os fracos não conseguirão isso. O que nós temos na sociedade humana em toda a história que era o que? Grandes homens são os que moldam a sociedade. Exemplo disso nós temos Buda, Maomé também é um homem que tem muito poder. Ele vai mudar toda a sociedade islâmica do Oriente Médio, por assim falar, pós nascimento de Cristo, principalmente. E além disso nós temos no século mais recentemente Isaac Newton, Bach, Beethoven, aquele russo lá, escolhe alguma coisa. Vamos ter também Marx, que acabou sendo muito influente. Vamos ter, ele pode não ter sido muitas ideias, eu posso discordar dele, mas foi um homem influente que conseguiu poder na sua existência. Vamos ter até mesmo Lutero nesse quesito, né, que conseguiu ser dentre todos nós, seja de maneira ruim ou boa, conseguir, né, ser influente, conseguiu ser o topo da hierarquia, o que muitos de nós não seremos, pois é a natureza. Só que, claro, além dessa parte natural mais básica, né, nós temos que analisar o sentido profundo do ser humano, que é nós não nos retemos ao físico em si. O físico é apenas uma parte do que é ser humano, uma parte ínfima. O que nós podemos contar de ser a natureza humana em si comporta mais de 90%, talvez 99%, que não seja físico. Por que eu falo isso? Porque o ser humano, como diz a tradição da igreja, é o quê? Ele é um ser divino. Então aqui Jesus fala em João, divino no sentido de, de ídolo, de idólatra, né? De ser um ídolo, mas sentido divino de santidade. Ou seja, o ser humano, como diz Jesus em João 10, versículo 34, eu acho, ele pergunta, acho que é os fariseus, sei lá, acho que é isso, não estou enganado. Não está dito nas suas escrituras que vós sois deuses? E o que esse vós sois deuses significa? É básico. Ele significa que nós, seres humanos, somos deuses por si próprios. Nós temos uma capacidade divina. Claro, não comparada ao verdadeiro Deus, ou seja, o Deus com D maiúsculo, né? Mas que essa divindade que nós possuímos, essa imortalidade, ou seja, imortalidade é que nos faz deuses. E é assim na antiguidade. Quem era imortal era Deus. Ou seja, porque ele transcendeu a morte. Isso é uma das questões básicas para você ser caracterizado como um Deus, né? E nós sendo os deuses, portanto, imortais, tem de haver algo que nos caracterize imortais. Eu estou aqui, Jesus não. No Gênesis, acho que capítulo 1 ou 2, por aí, quando é falado, Deus soprou no ser humano o vento da vida. O que é esse vento? Esse vento é a imortalidade. Ele não está retido no tempo. O ser humano ser um ser por natureza própria transcendente que, de uma maneira ou de outra, seja indo para o inferno ou para o céu, será imortal, né? Que nós
Podemos falar que nós somos, tem estado na Bíblia. Eu acho que também tem Jerusalém, né, tem, qual que é mesmo? Apocalipse 21, acho que o versículo 40 por aí, que fala da segunda Jerusalém, ou é o começo do capítulo, não sei. Mas o que fala nessa segunda Jerusalém? É que nós teremos a segunda Jerusalém, ou seja, o segundo reino de Deus, o segundo céu, por assim dizer, e a segunda prisão, o segundo inferno, que será eterno. Ou seja, no fim do tempo, de todos os tempos, nós teremos. Afinal, nesse juízo final, nós teremos a separação do joio do trigo, no qual o trigo é, ele, ele se firmará no solo de tal maneira que não importa o clima, as pestes que o atacarem, ele sobreviverá de tudo, enquanto o joio será jogado para ser queimado, mas o fogo nunca se acabará. Né? Isso nós temos que ter como uma base muito forte da imortalidade humana, mas que nós temos que basicamente compreender outro assunto que eu já falei, que é a alma humana. Pois, como disse antes, ao soprar a vida no ser humano, Deus nos dá alma. Por quê? Já tinha animal, portanto existia a vida. E a alma é o que nos individualiza por exceção. E por isso nós podemos compreender o quê? Por nós termos essa alma, nós temos, como eu disse antes, a imortalidade, mas algo ainda que tem que dar valor a essa imortalidade. Por quê? Qual a graça de você ser imortal, de você viver para sempre, se não tem um sentido em viver para sempre? E esse sentido nós podemos ver facilmente, né, nos 10 mandamentos, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não matar, não roubar. Eu já esqueci. É não olhar para a mulher do próximo como pecado e por aí vai. E com essa base, esse motivo de existência, sabe, essa razão da imortalidade em si, nós também vemos que é necessário o trabalho, a força dessa imortalidade. Por quê? Ao cairmos, né, do paraíso, do Éden, nós vemos o que eu disse antes, que é o quê? Nós fomos condicionados a uma sociedade de miséria e pobreza. E esse é o estado natural do homem. Não é um estado de glória como vemos hoje, nós voarmos pelo céu, termos capacidades tecnológicas absurdas. Isso não é o natural do homem. Pois, a partir do momento que traímos Deus, ou seja, preferimos o pecado, preferimos o prazer da carne em si, nós abandonamos sim, a nossa imortalidade desde o nascimento, a transformando assim em algo conquistável. Não é à toa que nós vemos em todo o Antigo Testamento um medo latente pela morte. Que, se eu não estou enganado, é o Sheol dos judeus. Algo assim, semelhante. Que é o que? O limbo. Que é o limbo. E esse limbo, ele é um local que a pessoa não sentirá dor, não sentirá angústia, mas que não estará no céu, não estará no paraíso conquistado por Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão e ressurreição. E isso gerava um medo absurdo em toda a sociedade, pois pensa, caraca, eu vou morrer, eu sei, eu não vou sofrer eternamente, mas eu vou para um local no escuro eterno, no breu eterno. Posso ter aquele resquício de prazer, prazer santo, mas, caraca, meu irmão, como é ficar no escuro o resto da vida? Isso é algo muito, muito triste, assim, e angustiante. E, agora falando mais especificamente dessa parte de imortalidade conquistada, né? Nessa imortalidade conquistada, nós podemos falar que, com toda a paixão de Cristo no geral, nós temos a porta do paraíso aberto. Não é à toa
que a razão de Cristo vir ao mundo é essa. Pois nós temos desde o Gênesis, que é o quê? Acho que... não sei qual é o versículo, mas sei que é um dos... É um capítulo quando está expulsando Adão e Eva do Gênesis, que é o quê? Eu amaldiçoarei a tua descendência, ou seja, de Satanás, e a descendência da mulher pisará sobre a cabeça da serpente. Quem que é essa descendência? Quem que é essa mulher? Nossa Senhora, Maria Santíssima. E a descendência dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, isso não está no singular. Pois Cristo sim, ele sela a guerra sem sentido do demônio contra Deus. É o que? Nunca teve chance de vencer. Ele sabe disso. Porém, Cristo vem e pisa sobre a cabeça da serpente, mas deixa para nós, cristãos, naquele momento toda a igreja, né, toda a igreja católica no geral, naquele momento, que era o quê? O dever de continuar pisando até esmagar completamente Satanás, enviá-lo para o seu universo, para a sua dimensão minúscula e sem sentido, com os odiosos que ele conseguiu. E nós temos todo o processo, né, da Igreja Católica durante os anos. Temos as grandes heresias do século IV, por aí vai. Até mesmo o grande cisma e a Reforma Protestante de 1500. Isso tudo mostra-nos que, como disse antes, a imortalidade é algo que acaba por se conquistar. Dessa forma, é necessário ação. Porém, a ação ela parte dos 10 mandamentos, mas é algo além dos 10 mandamentos. Sim, nós temos Davi no Antigo Testamento, que ele é considerado, acho que, o homem puro, o grande homem, exemplo de homem para todos. Mas, mesmo em sua vida, houve diversos momentos de inconsistência. Isso é claro, ele é um ser humano. Porém, nós temos que pontuar outra coisa aqui, que eu já estava me perdendo, que é o quê? Nós começamos pelos 10 mandamentos e passamos para a palavra de Cristo. Por quê? Cristo vem ao mundo para passar o supremo mandamento. Como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, tudo que está fora dele não tem sentido. Ou seja, um caminho que nos idealiza como deuses, nos faz ser idólatras, no próprio homem, é pecaminoso e vai contra a nossa natureza divina, pois o homem, como um animal, que é o que está nesse sentido, ele não é Deus. Ele aspira a ser Deus, mas nunca o será. Isso é uma impossibilidade de raciocínio básico. Pois, vamos analisar. Existe algo que começa e tem fim? Existe algo que começa e não tem fim? Existe algo que não tem começo, portanto não tem fim? E tem algo que não tem começo e não tem fim? Eu confundi um pouquinho. Esse algo que não tem começo e não tem fim é Deus. Enquanto ser humano, ele tem um começo e um fim. Mesmo que ele atinja a imortalidade, ele nunca será como Deus, porque ele tem um começo, mas não terá um fim. Ele só tirou um dos fatores, mas nunca o inicial, que é você não ter um começo. O que faz, consequentemente, você não ter um fim. E isso acaba por mostrar que essa é uma relação básica de existência, né? De toda, acho que a tradição, pode falar assim. E tudo isso com o mandamento de Cristo, com essa conquista da imortalidade, nós temos, acho que é o que São Francisco de Sales fala, né, em Filoteia, capítulo 2 ou 1, é algo por aí que é o que? Nós só conquistamos a imortalidade com base na graça divina, ou seja, o amor é o amor na realidade, que é a graça divina nos embebedando, e a caridade, que é a diligência aos 10 mandamentos, que somada à graça nos dá a santíssima devoção. Essa tal nos proporcionando a imortalidade em si, né? Acho que eu tô me confundindo demais.
Além disso, nós temos que pontuar que, como que é a ida para o céu? O que é o humano transcender em si? O humano transcender é ele buscar a excelência da sua existência. Claro, para um católico como eu vai ser o quê? Temer a Deus, servir a Deus de toda maneira possível. Mas desde a antiguidade, esse, essa verdade sacra, sabe, não sagrado no gênero cristão, mas sacro de ser sagrado em si, de ser algo santo, sabe, algo sacro, nós já temos desde a Grécia Antiga que é o quê? Todo o humanismo grego estava visando a transcendência humana. Não é igual o humanismo do século XV, é o quê? O ser humano em si, o ser humano retido em si próprio. Não, era um ser humano buscando a transcendência divina. E sim, tinha uma parte de idolatria? Tinha, mas geralmente, como eu posso falar? Não é que não tinha, mas o sentido dele não era da idolatria, como vemos muito em certos sentidos, mas aquela visão, como eu tô falando, de transcender, de superar o humano, de conquistar como posso falar, o eterno, mas sempre trabalhando para isso, buscando diligentemente isso. Eu acho que até Ulisses fala, acho que é Ulisses ou Aquiles, né? Acho que quando tá, ele chega, acho que é Ulisses quando chega no mundo dos mortos, ele vê Aquiles. E o que ele pergunta para ele? Você sente graça em estar morto? Ele responde, cara, não. Se dependesse de mim, eu escolheria estar vivo, ser um camponês, estar vivo até hoje. Porque me marquei na história, porém não tem nada após a morte. É isso que toda a base grega ela tenta se distanciar dessa morte trágica, desse destino trágico, mas sim um destino glorioso, né? Que por fim remete ao sentido. O ser humano ele não pode ser, ele fazendo um resumo grande, né? O ser humano ele não se retém em si mesmo, mas ele deve estar buscando a excelência em todas as suas ações. Seja eu como cristão buscando a santidade, que é algo que eu acredito ser certo para todas as pessoas, ou seja alguém que ainda não chegou no nível de ter a crença no nosso Senhor Jesus Cristo, de buscar ser uma pessoa grande, marcar a si próprio na história. Claro que não é o pico que o ser humano pode conseguir, mas é das grandes virtudes humanas que levam à virtude suprema, que é temer a Deus, viver para Cristo. Essa é uma das mais grandes, que é o que eu disse no começo. A história é moldada por poucos indivíduos, e esses são os indivíduos que não buscaram não ser como a maioria, mas transcender, superar Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, até mesmo Newton, acho que teve um certo disso. Eu acho que sei lá, eu não tenho muita coisa de história em si. Eu seja mais da antiguidade, muito não moderno, porque eu sou, né, não estudo tanto, mas vou estudar ainda. Acho que todos os grandes heróis da antiguidade, Aquiles, acho que Aquiles é de Troia, né? Eles buscavam isso. Porém é algo que tem se perdido nos dias atuais. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, né? Por quê? Nós temos sido condicionados a uma sociedade decadente que transforma nós homens em apenas animais. Me diga, como que você pode dar a interpretação da imortalidade se morrer se torna um fardo supremo? Isso é impossível, pois imortalidade e morte são como são estão juntos como se fosse um bolo. Você mistura a massa e depois não tem mais como separar. E isso é a morte e imortalidade. Por quê? Vamos estar discorrendo mais corretamente sobre isso. A morte é
um fim. Porém, pensa, a morte não tem como ser um fim definitivo. Nós pararmos de ter aquela consciência. Porque é básico. Homens durante toda a vida têm ações, têm pensamentos, intuições que não são deles. Eu, como exemplo, muitas vezes me vi tendo ou escrevendo coisas que eu normalmente não conseguiria, que não vinham de mim mesmo. Isso é básico. Muitos vão entender isso. Ou seja, eu fui ensinado por algo que para mim é Deus, é o Espírito Santo. Eu fui iluminado, enquanto hoje, como eu disse antes, tem se retido constantemente o ser humano a um animal. E isso provoca em toda a sociedade uma desgraça sem limites, que é o homem é semelhante a tudo que existe, é semelhante ao cachorro, a um gato. Nós temos, por conseguinte, o tema vai ser o próximo, né? Que é o Vale a Pena Viver. Nós temos, devido a tudo isso, a desvalorização da vida e a decadente sociedade que obtivemos hoje. Pois não se cria mais uma pessoa para buscar a excelência, né? Mas sim para ser retida naquele ínfimo, naquele seu lado animal, emborrecendo, de tal maneira, emborrecendo todos os homens e criando como posso falar, uma luz, criando um novo sol, repleto de idolatria, de desgraças, sem precedentes e de caos. Pois o que marca a sociedade atual é um caos que busca criar sua própria, é um caos que busca ser ditatorial, é o caos que deve estar sobre todas as outras ações e sentimentos. Ou seja, é o caminho natural da sociedade desde o Éden, que é o quê? O aumento dos meios de dominação, basicamente, posso falar assim, né? E agora, decorrendo mais e passando para o próximo tema, pois eu acredito que eu acho que eu não sei mais como decorrer, porque eu esqueci bastante coisa do meu raciocínio em si. Vamos trabalhar o tema Vale a Pena Viver? E sobre esse assunto, acredito ser muito fácil de estar pensando sobre, pois nós vemos, acho que na relação básica do que é a vida. A vida não é uma escolha, é uma obrigação. Você não nasce porque você quis, mas porque você foi mandado para esse mundo, claro, sem a vossa escolha, entre aspas, né, em si, porque tu era o espermatozoide fez o caminho lá e foi o primeiro, né? Mas isso nos mostra que a vida, ela não foi feita como uma escolha, analisando um quesito mais, acho, filosófico, sei lá, de entendimento. Porque eu não estudo muito filosofia, né? Só penso mesmo de vez em quando. Que é, a partir do momento que a vida não é uma escolha, mas sim uma obrigação, tirá-la é um ato hediondo. Por quê? Analisemos todos os animais. Todos temem a morte, inclusive nós. Nós até mais do que muitos animais, porque nós esquecemos o conceito de mortalidade. Mas, voltando ao ponto central, esquecer a morte. Não, esquecer a morte não. É desejar a morte, é sem sentido da nossa própria natureza. Pois nós devemos viver e buscar, como está no nosso instinto, seja masculino ou feminino, o ideal para a nossa sobrevivência e para o que é certo, né? Eu acho que é Aristóteles que fala: a liberdade é a liberdade de fazer o certo. O que é, ao analisar, totalmente é o correto. Não chega a ser aquela concepção muito atual de, acho que anarcocapitalismo seria o que? Liberdade é eu no meu canto, tu no teu. Claro, tem a parte lá da tradição libertária, mas por aí vai. A liberdade em si não é isso. A liberdade é nós, como seres humanos, vivos
E ser vivo é a nossa identidade, é a nossa confirmação de obrigação de buscar a nossa ascensão como seres humanos, como um ser existente. E nós temos que, portanto, eu me confundi, mas vamos deixar estar reformulando. Como diz Aristóteles, a razão da nossa liberdade existir é o quê? Fazer o bem. E, portanto, caraca, não tô deu um branco do caramba. Partindo desse ponto de Aristóteles, a nossa existência ela só vai ter valor quando buscarmos a nossa ascensão através das boas ações. De tal forma que, pela vida ser uma obrigação e não uma escolha, tudo está definido como uma lei universal que nós não podemos contrariar, podemos discordar, mas que contrariar na sua essência não tem sentido, seja em todo o âmbito animal, como no nosso próprio. Na toa que a parte do suicídio fica muito sem sentido. Claro, a pessoa tá sofrendo pra caralho. Ela chegou num nível de aflição espiritual e mental absurdo. Até chegar o momento que ela escolheu, definitivamente, eu não quero mais viver. Porém, há uma incoerência nisso. Porque quando eu desejo tirar a minha própria vida, ou até mesmo faço esse ato, eu estou me tornando um assassino. Na toa que o suicídio é um homicídio voluntário. Eu sei que eu vou matar alguém, mas por eu estar vendo, por eu conceber, caraca, eu não tô aguentando mais. Eu acho válido aquilo. Que é algo que tem amargurado muito a nossa sociedade, que é o questionamento, como essa pergunta fala, a validade da vida, qual é o sentido dela? E isso é que eu estou falando, de ser obrigação. A partir do momento que nós nascemos, nós ganhamos uma alma e um corpo. E essa vertente apontada para a imortalidade, apontada para o céu, e sempre o buscando, nos faz temer a morte de tal maneira que não podemos nos matar. Não nos foi dado esse direito. Simples assim. Não nos foi dado. Mas já pontuando aqui, eu sei de toda a situação na parte de depressão. Já tive alguns momentos depressivos, mas não tenho mais hoje, felizmente, graças a Deus. Fui abençoado com a graça divina em muitos momentos da minha vida. Mas discorrendo um pouco mais, tentar ser um pouco desse tópico, vamos estar. Eu acho que eu já acabei tudo mesmo. Ah, meu Deus, eu sou uma coisa complicada pra explicar. É à toa que eu elaborei as perguntas e pensei, caraca, eu tenho que explicar isso aqui. Mas eu não quero decorar, né? Eu quero fazer algo mais espontâneo. Porque minha mente anda pra mim mesmo. À toa que eu vou ficar aqui pensando um pouco mais, ficar um tempo em silêncio, pra pensar um pouco mais no conceito de viver. Acho que eu pensei algo interessante, que é o divino, nós existimos, ou seja, nós ganharmos vida como um corpo, seja dentro da nossa mãe, ainda no ventre, depois com um corpo forte, resistente, isso nos mostra, como posso falar, uma graça, uma, uma lei muito gratificante, a qual, que é a representada pela simples palavra. Como é que eu posso falar, cara? Ah, meu Deus do céu, meu oratório é uma porcaria, hein? Dignidade. Porque o que é a dignidade? Algo que dá valor às nossas ações e pensamentos e, portanto, existência. E quando nós viemos ao mundo, nós ganhamos essa dignidade inerente ao nosso ser, que busca continuamente ser aprimorada e ser lapidada. Portanto, tudo que está ao nosso entorno, que também ao próximo tempo nossos sentimentos e aflições, dá sentido à nossa vida.
pois são apenas um vestígio, são ah, as peças do quebra-cabeça para alcançarmos, né, a graça divina, portanto, e subsequentemente a glória junto de Deus, nosso Senhor. Eu acho que eu não tenho mais o que falar em si, eu não pensei em mais nada. Agora vamos estar falando sobre a reflexão sobre os nossos sentimentos e aflições e a razão por detrás de tudo. Primeiramente, o que são os nossos sentimentos? Eu falei um pouco no começo. Só que os sentimentos, na sua origem, eles são apenas reflexões, são, como posso falar, reações naturais do nosso corpo no âmbito animal. Ou seja, a parte do sentimental, ela, por si própria, ela não tem nada demais. Pois o animal sente medo, o animal sente angústia, o animal sente atração pelo outro. Porém, ao ganharmos consciência, nós temos uma coisa que, eu posso falar, que está presente no sofrimento em si, não, nos sentimentos em si, mas que, no seu contexto geral, é muito mais do que isso, que é o que? A aflição. A aflição, ela tem a parte animal, mas o seu grande, o seu grande temor, a sua grande ameaça na parte espiritual. Ou seja, a parte que está além da nossa parte animal, que é, nós temos a capacidade de pensar. Sim, o cérebro nos deu a capacidade de pensar em alta capacidade, o que é uma coisa por si só maravilhosa, pois se acontecesse alguma coisa sem sentido no decorrer do tempo do universo, nós não existiríamos, mas acabou por acontecer. Portanto, nós vemos grandemente, facilmente, o conceito de aflição como o grande, como posso falar, o grande significador dos sentimentos para apontar para a razão definitiva de tudo. Ou seja, a partir do momento que o ser humano ele pode pensar o que eu sou, o que eu estou fazendo, nós temos um leque de possibilidades nunca antes visto por nenhum animal que passou pelo planeta. Por quê? A existência em si passa de algo apenas vivido para algo questionável. Nós duvidamos de nossos amigos, amores, inimigos, até mesmo animais que, com padrões muito mais simples do que os nossos, acabam por ter sentido além, devido a nossas próprias aflições. E são essas aflições que todos os antigos pensadores, né, e filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, acho que a parte do... Esqueci, cara, a filosofia romana, que eu esqueci o nome. Vou falar, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, acho que Kant também encaixa, mas não no mesmo sentido disso, sabe? Não comparável aos anteriores em magnitude e qualidade. Mas essa aflição é o que moldou o nosso sentido para buscar essa transcendência, essa sacralidade natural, como disse anteriormente. Portanto, a aflição no seu âmbito total, ela tem uma razão, ela tem uma lógica definitiva para de tudo, que é servir a Deus. Pois, analisemos. Enquanto estamos no Éden, nós temos tudo. Nós somos um com o universo. Nós somos algo que está retido no universo, que está em perfeita comunhão com o nosso ambiente, mas ao mesmo tempo que, em certos pontos, transcende o físico e o temporal. Ou seja, nós temos um equilíbrio perfeito no ser humano ainda no paraíso. Mas que ao que sair dele nós viramos subordinados do universo, mesmo que, claro, não subordinados no sentido imortal da coisa, mas no sentido físico. O nosso físico se torna limitado, nós perdemos o conhecimento definitivo, perdemos todas as grandes concepções de vida, e portanto
a graça que nos foi atribuída. E ao servirmos a Deus, nós vemos tudo isso retornar várias vezes gratificantes, de maneira grandiosa, né? Pois, a partir do momento que nós servimos a Deus, essa aflição que nós sentimos, ela é lentamente sanada, ela não vai sumir, porque a dúvida é algo constante na história humana, é algo que é necessário nos moldar como pessoas dignas, ou até mesmo heróis reais, heróis ficcionais em histórias reais. E nós debatemos agora com a seguinte pergunta: quem somos perante Deus? Quem somos nós, seres humanos, retidos na nossa pequenez e, portanto, grãozinhos de areia no universo? Quem somos nós perante a esse ser infinito, todo-poderoso e interminável? Como diz São Francisco de Sales na sua primeira meditação no Filoteia, nós não somos nada, nós somos apenas algo digno de pena, pois nós somos traíras, vagabundos, desgraçados, mas que, pela graça, pela, pelo amor de Deus, nós somos, nós somos tirados dessa pequenez, nos é dado o direito de sermos não como ele nessa essência, mas recebermos dele parte de sua própria glória. E isso dá uma razão de existir maravilhosa, que é a, a futilidade humana. Ela é algo belo, maravilhoso, porque pensa, como pode, como disse antes, algo feio, rude, assim, pecaminoso, ter tal graça? Pois é a mesma coisa, pense você, alguém mata teu filho, ou seu próprio irmão, você tem um filho, e um desses teus filhos mata o próprio irmão. Você dificilmente vai perdoá-lo, não vai? É quase impossível. Pô, que tu matou o próprio irmão, cara, tu é um vagabundo. Vagabundo, tu é um lixo. É capaz até teu pai matar o irmão. Mas, com nós seres humanos, nós temos algo totalmente diferente. Por quê? Deus deixa Satanás vivo e, mesmo ele nos corrompendo, não nos abandona. Nós somos mortos por Satanás, nós somos inseridos no mundo do pecado, mas Deus, ao contrário do que nós faríamos com nossos filhos, nós não destruímos, nós não somos destruídos por completo, mas sim revitalizado. Isso é o que faz o Deus cristão ser repleto de amor e de misericórdia. Porque não importa o quão minúsculos sejamos, inúteis, fracassados, ele sempre nos dará e nos dá algo a mais. Vamos falar sobre uma questão minha em si, uma experiência de vida. Eu, por muitos momentos, como posso falar, eu tenho dúvida, eu sou cagão. Eu sou cagão pra caralho. Tenho muito medo, mas muito medo. Supondo, eu tenho 16 anos, me coloca no escuro na minha própria casa, eu vou começar a ter medo. Eu acho que tem uma coisa vindo atrás de mim, outra na frente. Porque falta coragem. Porém, mesmo nessas situações de medo, eu encontro uma força que vem do além, não sei de onde, mas que me ajuda, me dá força, me dá conhecimento. Na toa que eu tenho certeza, eu vou dormir hoje e pedir pra Deus me dar o conhecimento de algo que eu quero falar pro próximo podcast, né? Podcast na realidade. Com certeza, eu tenho certeza que eu vou ter. Por N maneiras, vamos falar, reações da minha vida, consequências da minha vida, eu vi a ação divina. Meu celular desligando, sempre que eu ia fazer alguma merda, meus pais chegando em casa. Ou seja, essa consequência de auxílios, mas também de demonstrações de poder, como previsões, ou seja, previsões de certos jogos de partidas de CS,
quase que proféticas, totalmente corretas, até mesmo de questões de provas que eu chutei, sim, mas que eu sentia que eu sabia porque algo, algo estranho me apontava para aquela questão no meu, na minha mente, em algo na minha alma, apontando para a minha alma. É isso. Ou seja, nós percebemos a graça divina, o amor de Deus nas mínimas ações. Eu percebo isso em todas as minhas decadências, porque eu sou alguém que sou depressivo. E essa parte depressiva me leva constantemente a momentos de reflexão, como que estou fazendo aqui. Porque em todos as em toda tristeza, em todo baque, em toda desgraça que acontece na nossa vida, em toda dificuldade nós temos, similarmente, uma graça imensa, desproporcional, mas não para o mal, mas para o bem. Pois, se você tem, se você é espancado hoje, você é espancado na escola, você é destruído mentalmente por alguém, Deus te dá infinitas possibilidades muito acima daquela que você sofreu. E é isso que tem acontecido comigo. Pense, 2020, 2021, eu era alguém que tinha medo de sair de short na rua. Vamos, eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, ó, eu quero uma psicóloga. Ponto. Isso é algo que pareça demais? Não, pô, tu tava depressivo, pediu pra alguém, pra tua mãe te ajudar. Beber uma aguinha aqui rapidão. Porém, vamos analisar todo o meu contexto histórico. Depois dos 10 anos, bullying na escola, comecei a ficar muito recluso. E eu perdi a amizade. Não conseguia manter contato com quem eu considerava amigo. Hoje eu tô tentando voltar, felizmente. Graças a Deus, né? Falar assim. Porém, foi uma bola de neve de tristeza na minha vida. Por quê? Comecei a ficar depressivo, depois comecei a ficar recluso quando perdi minhas amizades. Para dar no fim no meu automartírio, né? Quando eu fiz o cursinho para fazer a prova de Picard em 2020 2019 2020. Por quê? Caraca, eu compreendi a matéria consideravelmente, não perfeitamente, porque matemática eu ficava em muita dúvida, mas eu tava bem. Porém, eu não sentia gosto por nada, eu tinha perdido ao longo do tempo minha capacidade de escolha. E foi nesse momento que eu tive, desde 2019 para cá principalmente, meus primeiros contatos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu pegava uma Bíblia e tava algo para me auxiliar. Claro, não como é hoje, mas no passado, nessa parte de 2020, 2019, eu não tinha aquele auxílio direto, mas eu pegava as coisas que me deixavam empolgado, me deixavam animado. Algum vídeo falando sobre a tradição católica, os templários, sei lá, que todo jovem gosta muito de parte de cavalaria, né? É um sonho de criança, basicamente. Mas que, ao se desenvolver através dos anos, eu percebi, cara, tudo que eu necessitava, Deus me mandava. Vamos mandar algumas reflexões atuais. Cara, vamos usar como exemplo o padre Paulo Ricardo. Cara, toda hora que acontece uma merda na minha vida, como que eu posso falar? Eu faço alguma porcaria, ou eu tenho algum entendimento errado da vida, é postado no canal dele um vídeo que fala sobre isso concretamente. Foi assim com o conceito de imortalidade, que foi apresentado pelo professor Olavo de Carvalho, principalmente, que foi algo interessante. Ele foi o que, fala assim, me deu pontapé para voltar para a doutrina católica, para a tradição católica, que, ou seja, foi que me levou ao padre Paulo Ricardo, que, pô, é muito bom, para falar, né? Muito bom, muito gostoso de escutar a pregação dele, né? E um exemplo mais recente que eu lembro é o caso do Islã, porque eu acho que é João 14. Deixa eu confirmar aqui na Bíblia Online. João 14.
Paráclito. Não, 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 não. É 14 mesmo. Ou seja, João 14, João acho que capítulo 14, ou versículo 14 de uma coisa que fala sobre o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. Eu tava lendo alguns comentários do YouTube e por fim eu reparei um islâmico falando que profetizava Maomé. Eu pensei, caraca, eu me deixei mais influenciado por algo que eu acreditava, mesmo com as situações que eu descrevi em relação a Deus, eu preferi desacreditar nessas coisas, simplesmente, para ser mais influenciado por um simples comentário no YouTube que falava. Não fala sobre o Espírito Santo, mas sim Maomé. E no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, surgiram consecutivamente 2 vídeos que explicavam tudo isso pra mim. Pensa na felicidade minha. Pois, cara, pensa nisso. Isso é constantemente, é quase todo dia. Quase todo dia, a maioria das vezes. Caraca, eu tô lá, em dúvida, e aparece um vídeo do padre explicando objetivamente que eu tô em dúvida. Não sei como, não sei de onde, mas eu rezo e vem a mim. Como nosso Senhor Jesus Cristo fala, o que vocês pedirdes, vos será dado. E é realmente dado. E isso é o que eu falo. Quem somos perante Deus? Nós somos pequenos? Sim, nós somos inúteis? Não. Nós somos os filhos adotivos de nosso Senhor. Somos os grandes filhos, nós somos superiores aos anjos, sejam os que estão na glória celeste ou os caídos que traíram Deus. Porém, nós podemos não possuir a graça, sabe, a graça que eles possuem, que os anjos possuem, mas nós somos superiores a eles. Pois, como diz toda a doutrina católica e a tradição da igreja, nós somos os seres não perfeitos, mas a imagem e semelhança de Deus, o que nenhum ser é, pois nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos algo que nenhum ser tem. Sentimentos. Esses sentimentos, como eu disse antes, não apenas se retêm ao físico, mas são a resposta. São sentimentos conduzidos pelas aflições proporcionadas pela nossa consciência, que por si só são a possibilidade, a graça divina dada a nós para que possamos compreender tudo o que fora criado por Deus e que Ele nos conduzirá para descobrir. E é isso, cara. Acho que eu falei tudo na realidade. Porque é uma maravilha nós existirmos. Pô, cara, eu pensava em me matar em N vezes. Era o tempo inteiro, porque eu não via sentido na minha vida. Não via razão para eu estar existindo. Mas pense, todo jovem passa por isso. Mas eu era constantemente. Eu não tinha graça, eu não tinha. Eu não tinha autoestima. Hoje eu não tenho tão alta, mas tenho uma autoestima consideravelmente boa, se comparada antes. Eu me via como nada, como um ser abaixo da média, ruim. Hoje eu percebo. Mesmo que eu seja até mesmo acho que me falta um pouco de arrogância de conhecer que, caraca, tem certos pontos que eu sei mais do que a maioria. Eu sou superior a eles, por isso não. Mas nesse quesito de conhecimento, não como ser humano, eu sou superior nessa parte. Eu não. Eu não sei. Eu não sei equilibrar isso. Mas eu tenho conseguido equilibrar muito mais. Aí pensa, eu quero ser totalmente depressivo, cabisbaixo, hoje tenho confiança para estar gravando um podcast. Para falar sobre o meu próprio conhecimento, sobre a minha própria mente, sobre minhas próprias concepções de universo. Claro, o que está aqui eu sei que daqui 20 anos vai ser algo não inútil, mas o conhecimento que eu vou ter vai ser fútil. Por quê?
vou ter estudado muito mais. Eu vou ter terminado de ler o Filoteia, esse livro que eu tô lendo, que é maravilhoso. Vou terminar de ler. Vou ter lido concretamente todos os 4 evangelhos. Vou ter lido Confissões de Santo Agostinho, que é, pô, eu li um pouquinho. É maravilhoso, é gostoso de ler. É muito bom pensar. Eu acredito que... Não acredito, é uma afirmação. É a realidade, né? Deixa eu me controlar pra não chorar. Essa realidade é maravilhosa, cara. Eu estou sendo conduzido, como eu falei no texto meu. Não importa a situação, estou sendo conduzido como um discípulo obstinado. Eu sou uma das ovelhas do rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que, cara, nunca tinha sentido na minha vida inteira. Por que eu hoje leio a Bíblia, me sinto maravilhado? É uma sensação que, cara, é porque você acredita nela, teu corpo acha que é bom. Não pode ser isso, porque quando eu tive aquela coisa que todo jovem tem, que é de se sentir um pouco ateu, cara, eu lia a Bíblia, eu ia pra missa, não sabia o que acontecia, sabia como, mas eu saía revigorado, firme, novo. Isso acontece desde que eu tenho 10, até mesmo 9 anos de idade, que eu comecei a reparar nisso, sabe, periodicamente. E isso é maravilhoso, é algo, cara, que eu não posso descrever em palavras. Talvez um dia eu consiga escrever algo que seja uma fração de tudo isso. É como o nosso como o Pio IX falou quando proclamou o dogma de Imaculada Conceição. Eu vi uma parte do que temos no céu, uma parte da alegria que nós temos no céu. E não chorei de emoção, pois me foi dado forças por Nossa Senhora para que eu não chorasse. Ou seja, a graça divina é algo que... Vou usar uma frase um tanto quanto contraditória, que é de Apolo no filme de Cavaleiro do Zodíaco, né, Prólogo do Céu. Então, são coisas que humanos não podem compreender, sequer tentar compreender. Por isso é uma burrice. É uma burrice nesse sentido, porque nós nunca compreenderemos Deus na sua plenitude, enquanto não nos for dada essa plenitude em si, por Ele próprio. Se um dia for dado a algum ser humano, né? Mas nós sempre seremos guiados para o céu. Sempre seremos guiados para aquele pequeno caminho, estreito caminho, que dará numa pequena porta, sem nenhum adorno, qualidade, mas que será a porta da nossa eterna existência. E eu acho que foi isso, né? Muito obrigado. Esse foi nosso primeiro podcast. Tá mais para uma auto-reflexão, que acho que vai ser a base dos primeiros podcasts de toda que nós vamos ter aqui, né? Pelo simples fato de que eu não tenho convidado para chamar. E os que tenho, né, eu preciso do meu colega, porque ele é o piadista aqui. Mas, muito obrigado para quem vai ver. E, valeu, cara. Espero que vocês tenham gostado. E valeu também de novo. Tchau pra vocês.